Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero que está dando a oportunidade, pastor Odaci, está trazendo a palavra nessa noite. Amém. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Eu convido a todos a se colocarem de pé para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Isaías, capítulo 43. É uma noite de bênção, é uma noite de vitória. O Senhor está em nosso meio. As maravilhas, a misericórdia já se fazem presente em nosso meio. E eu creio que nessa noite o Senhor tem um milagre da parte dos céus, para mim e para você. Aleluia, Jesus. Isaías 43, verso 1 vai dizer assim a palavra: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, te dei o Egito por resgate, Antioquia e a Seba em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela sua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte de Dan e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, os formei, também os fiz. Aleluia, Jesus. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na sua presença nessa noite. As promessas foram lançadas, as promessas do Senhor se estendem até o dia de hoje. Quando passar por uma dificuldade, nós entendemos e cremos e temos fé que o fogo, eles não arderá em nós. Quando passarmos pelo meio do rio, eles não nos submergirão. Por quê? Porque o Senhor está conosco, o Deus de Israel que não dorme e que não falha. Nesta noite Ele se faz presente para me ajudar, para te ajudar. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele está em nosso meio nessa noite. Fica firme, não se dispersa, porque é uma noite de bênção, é uma noite de milagre. E se tu se manteres atento, tu verás aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui essa noite estar devolvendo para quem é de direito, pastor presidente Thiago Castro, que estará dando continuidade no culto nessa noite. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está alegre com Jesus aí? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade aqui. Quem aí veio adorar o Senhor aqui? Irmão, eu já estou sentindo uma graça de Deus aqui neste lugar. Há uma brisa suave de Deus aqui nesse ambiente. Sabe aquela brisa quando ela cai sobre a caverna que Elias estava achando que estava se escondendo, fugindo do chamado. Aí ele achou que Deus ia se manifestar no fogo, no trovão, no vento.
Só que Deus se manifestou com a brisa, dizendo: Elias, o que tu fazes aqui? Porque até nos lugares que você acha que vai esconder de Deus, é o lugar aonde Ele se manifesta para mim e para você. Se eu subir aos céus, Ele estará. Se eu descer aos mais profundos lugares, lá Ele também está. Não adianta esconder de Deus, porque aonde eu penso que estou escondido, o Senhor está lá. Amém? Eu quero aqui estar dando oportunidade para o pastor Júnior, estar trazendo uma palavra nessa noite. Glória a Deus. Ei, som. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Deus é fiel. Mais uma segunda profética para a honra e glória do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 4, diz assim: Então ele entrou e fechou a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deitou o azeite em todos aqueles vasos. Põe à parte aquele que está cheio. Versículo 5: Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos e ela os enchia. A Bíblia vai dizendo que Eliseu se depara com uma mulher com um grande problema dentro de casa. A gente vai lendo e entendendo a história do Senhor, onde tem uma mulher agora que o esposo acaba de morrer, tem uns filhos e tem uma dívida a ser paga. Só que essa mulher agora está com um problema enorme, e os credores batem na porta dela dizendo: Ei, a próxima vez que viemos, vamos levar os seus filhos para ser escravos. Só que eu vejo essa mulher não reclamando, não murmurando. Eu vejo uma mulher agora indo em direção, buscando uma resposta de Deus, porque a Bíblia vai dizendo que ela chega até o profeta e começa a contar história para ela. Eu vejo a Bíblia dizendo que essa mulher contando a história, o profeta vira para ela e diz assim: O que tens em casa? Ela vira assim: Eu não tenho nada. Ele vira e diz: Nada mesmo? Ela diz: Não, tem um bocado de farinha e um restinho de azeite. Ele disse: Pois bem, vai primeiro, faça um bolo para mim e me traga. Aquela mulher podia muito bem pensar e dizer assim: Não, eu só tenho um pouquinho, eu vou comer e dar para os meus filhos e esperar a morte chegar. Mas não, ela prefere primeiro fazer para Deus, para depois esperar uma resposta do céu. A Bíblia vai dizendo que essa mulher fazendo isso, ela chega até o profeta, e o profeta diz: Ei, faça o seguinte, pega vasilhas vazias, peça emprestado o máximo que você puder, leva para dentro de casa. Para quê? Só faça isso. E depois entra para dentro de casa, fecha a porta, e depois deite o restinho de azeite que falta sobre as outras vasilhas. Eu podia muito bem parar e pensar e dizer assim: essa mulher não vai fazer isso, porque não tem mais nada. O que ela tinha, ela fez para o profeta. Mas ela não acredita na algo da terra, ela não acredita naquilo que ela vê, ela acredita naquilo que o homem do Senhor faz. A Bíblia vai dizendo que ela, acreditando naquilo, ela entra para dentro de casa. Ela fecha a porta depois de pegar diversas vasilhas. E a Bíblia vai dizendo que ela começa a deitar aquilo que não tinha nada aos olhos do homem, aquilo que não existia mais nada aos olhos da família, aquilo que não existia mais nada de azeite. Quando ela começa a deitar aquele vaso vazio, só com um pouquinho de azeite, começa a encher um azeite, começa a encher um vaso de azeite que estava vazio. Aquele outro, ela começa a encher outro, ela enche outro, ela começa a encher o terceiro, o quarto, o quinto, e o milagre começa a acontecer a partir da fé daquela mulher.
Eu vou lendo a Bíblia e vou vendo que ela vai começando a encher um, encher outro, aonde os olhos do homem não tinha nada, Deus começa a fazer o tudo. Aonde os olhos do homem não adiantava continuar fazendo nada, Deus começa a fazer um milagre. Aqui eu começo a trazer para você a segunda profética. Aonde todo mundo pensa que não vai ter nada, aí é que Deus começa a fazer um tudo sobre a tua vida. Qual que é o segredo, pastor? Acreditar naquilo que Deus prometeu sobre a tua vida. Porque o inimigo pode dizer: ei, não tem mais jeito, não tem azeite, não adianta mais nada. Mas primeiro ela plantou lá atrás, dizendo: faz para mim primeiro, depois Deus faz para você. É Deus trazendo para mim e para você essa noite. Tem milagre te esperando, tem milagre sendo gerado para a tua vida. Enquanto você faz para Deus aqui, Deus começa a mover um milagre sobre a tua história. Enquanto você faz para Deus aqui, um milagre começa a ser gerado. E o problema que agora estava dentro de casa está começando a se tornar solução. Aquela mulher começa a deitar azeite e acaba-se as vasilhas, versículo 6. E o azeite se cessa. Ela chega para agradecer ao profeta. O profeta disse: ei, pega o azeite, vende, paga o que deve, vive do resto. É Deus dizendo: ei, eu nunca vou deixar você desamparado e sem nada. Eu ainda tenho coisa grande para fazer sobre a tua vida. Eu ainda tenho coisa grande para fazer sobre a tua casa. Eu ainda tenho coisa grande para fazer sobre a tua família. Mas antes de qualquer coisa, essa mulher primeiro planta. Essa mulher primeiro faz para a obra. Essa mulher primeiro faz para a casa do Senhor. Ela primeiro financia o profeta. Ela primeiro entrega na casa do Senhor, dizendo: ei, eu primeiro vou fazer para Deus, para depois Deus fazer para mim. Aqui eu aprendo que Deus não faz nada sem antes a gente dar o primeiro passo. Deus não faz nada sem antes a gente se levantar e querer fazer. É Deus falando para mim e para você: dar o primeiro passo. E o resto, pastor, o resto deixa com o Senhor, que Ele se responsabiliza. É Deus dizendo: levanta a campanha. E depois, pastor, depois deixa que Deus traz a libertação. Começa a orar. E depois, pastor, deixa que Deus depois traz a providência. O segredo é primeiro você começar, para depois Deus fazer. Fica de pé comigo. E aqui eu quero fazer um ato profético. Porque primeiro a gente tem que fazer para o Senhor. Diga amém. Eu tenho certeza absoluta, e eu sou prova viva disso, que quem passa aqui recebe milagre. Que quem passa por aqui recebe resposta de Deus. Que quem passa por aqui recebe livramento, recebe libertação, recebe porta aberta, recebe cura. Então quem passa por aqui é abençoado. E a Bíblia diz: quem planta em terra fértil colhe 100 por 1. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que é hora de você semear. É hora de você escolher a sua semente. A sua melhor semente. Pastor, qual que é a minha melhor semente? Aquela que sai do seu coração. Porque antes dela sair do seu bolso, ela primeiro precisa sair do seu coração. Ela primeiro precisa sair de dentro de você. Eu costumo dizer que Deus, Ele não trabalha com a nossa oferta. Ele trabalha com aquilo primeiro que sai do nosso coração. Davi, quando ia ofertar, primeiro saía do coração dele. Depois ele trazia a oferta. E eu quero pedir a sua oferta hoje. Essa igreja é um lugar de bênção. É um lugar onde traz providência, provisão, libertação. Pessoas são impactadas. E Deus, Ele te abençoa para você abençoar a obra. E é debaixo dessa palavra que mesmo que o azeite esteja acabando, prepara, porque tem azeite de Deus chegando para a tua vida. Não, você não entendeu? Eu vou desenhar para você entender. Prepara, porque quando você chegar em casa, a providência vai estar maior do que você imagina. Prepara, porque a providência vai estar maior do que todos vejam. Dizendo: ei, acabou não. É só o começo de Deus para a tua casa, para a tua família e para a tua vida. Pega a sua oferta aí, bem rapidinho, bem rapidinho. Tem os QR Codes na parede, na cadeira também tem os QR Codes. Você que vai ofertar no Pix, você que vai ofertar em espécie, tem uma salva aqui.
Se você não conseguir chegar até as paredes, tem um QR Code aqui, na mão do obreiro Felipe. E é momento de você abençoar a obra do Senhor e ser abençoado. Amém? Pastor, e eu que não trouxe, eu vou ser doido essa noite. Eu vou profetizar que na próxima semana você vai ter não só para ofertar, como para emprestar também. Não, 3 entenderam, você não vai ter só para ofertar, como para emprestar também. Deus vai trazer uma providência que vai transbordar a tua vida financeira. Pega a sua oferta, levanta para cima. Pastor, eu ofertei no Pix, levanta a mão também. Pastor, e eu que não tenho, recebe a profecia que Deus vai abrir a porta que você precisa ainda hoje. Feche os seus olhos. Pai, eu quero abençoar a cada semente, a cada um, Deus, ó Pai, que oferta essa noite com amor, com alegria, que o Senhor Deus possa prosperar 100 por 1. Deus, aquele que entrou aqui, Deus, ó Pai, como profeta, eu quero profetizar a porta aberta, do mesmo jeito que o Senhor abriu a porta para mim, abre a porta para o meu irmão, para minha irmã que aqui está, e debaixo dessa palavra da oferta, amanhã o telefone vai tocar, a porta vai se abrir, a providência vai chegar, o Senhor vai desenrolar todo o mal na vida financeira, e o Senhor Deus vai abençoar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.